Alerta máximo na economia capixaba. A decisão dos Estados Unidos de sobretaxar os produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto já provoca os primeiros impactos por aqui. Na semana passada, um navio que levaria mercadorias para o mercado americano cancelou a parada no Porto de Vitória. No total, mais de US$ 1,5 bilhão em exportações do nosso estado estão em risco, afetando setores vitais como aço, café, mármore e celulose. Para explicar o tamanho desse impacto e o que pode ser feito para proteger a nossa economia, eu converso agora com o vice-governador do estado, Ricardo Ferraço. Muito boa noite, obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Muito prazer em estar aqui com você e com os nossos ouvintes que nos acompanham aqui nesse debate. Bom, a gente, claro, já comentou aqui no nosso estúdio que há um comitê, foi criado um comitê para defender o nosso estado, a economia do nosso estado e para ajudar os empresários, né? O que foi feito hoje? Hoje vocês tiveram uma série de reuniões. O que foi definido hoje? Olha, o nosso estado, o estado do Espírito Santo, ele é um estado vocacionado para o comércio exterior. Nós temos, inclusive, um grau de abertura na economia, ou seja, uma dependência do comércio exterior quase que o dobro da média nacional. O comércio exterior, ele desde sempre é uma atividade muito importante no Espírito Santo por conta do café. E o mercado norte-americano é muito importante para as nossas exportações. Aproximadamente 30% de tudo que o estado exporta vai para os Estados Unidos. 30%? É muito. Aproximadamente 30%. O Espírito Santo exporta por ano algo próximo a US$ 10 bilhões e exporta para os Estados Unidos US$ 3 bilhões. Os principais produtos: aço e derivados de ferro, celulose, café, gengibre, macadâmia, mamão, café solúvel, rochas ornamentais, que tem uma importância muito grande, sobretudo porque você tem um vasto número de pequenas e médias empresas. São mais de 300 empresas, pequenas, micro, médias, grandes, que exportam para o mercado americano. Então, assim, esse tarifaço, ele é muito injusto, porque ele não veio acompanhado de nenhuma fundamentação econômica. E, de fato, nós precisamos continuar defendendo, acho eu, a nossa soberania, mas nós precisamos ter pragmatismo comercial para fazer o que os outros países estão fazendo, que é sentar à mesa para negociar. E nós constituímos aqui no governo do estado, com orientação do governador Casagrande, um grupo de trabalho para poder, num primeiro momento, diagnosticar o alcance, o impacto, e a nossa preocupação fundamental é com a manutenção da oportunidade de emprego e trabalho para os capixabas, e é isso que nós conversamos hoje ao longo do dia com os segmentos do agro e também com rochas ornamentais. E essa é a grande preocupação das pessoas que nos assistem. Há um risco de perda de empregos, de mercado de trabalho aqui no Espírito Santo? Há um risco efetivo? Há um risco de redução de atividade econômica. Em isso acontecendo, você pode ter sim uma subtração de empregos. O que nós estamos fazendo? Por conta de termos um governo organizado, com capacidade de investimento e com poupança, nós estamos conversando com os segmentos para que a gente possa oferecer uma condição de transição para mitigar os impactos disso na economia. Você pega, por exemplo, o segmento de gengibre, que impacta fortemente os municípios de Santa Maria, Santa Leopoldina, Domingos Martins. Esse arranjo produtivo, ele é liderado pela agricultura de base familiar. São 3.500 famílias. Então, nós estamos avaliando com as entidades e associações uma forma de darmos a essas famílias um apoio para essa transição. Estamos também conversando com o setor de rochas ornamentais, que está muito presente em Cachoeiro, muito presente na Serra, muito presente em Nova Venécia, sobretudo pela alta dependência que nós temos do mercado americano. Aproximadamente 70% de tudo que nós exportamos de mármore e granito, que é industrializado, tem como destino o mercado norte-americano. Então, nós estamos colocando de pé uma forma de nós ajudarmos emergencialmente essas empresas. Financeiramente, inclusive? Benefício? Não apenas financeiramente, nós estamos botando na mesa, em primeiro lugar,
a necessidade de você ter um diagnóstico para conhecer a realidade. Qual é a contrapartida que a gente vai naturalmente exigir para esse apoio? É a manutenção e a conservação dos empregos. Então, nós podemos trabalhar com um conjunto de iniciativas. Nós podemos trabalhar com oferta de crédito, em condições adequadas, bem subsidiada, com carência, com prazo longo. Nós podemos dilatar cobrança de imposto. Há um conjunto de ações que nós estamos conversando. Apenas nós temos duas premissas que são fundamentais, que é manter o equilíbrio das contas públicas do Espírito Santo, a capacidade de investimento e o nosso desenvolvimento. Mas o Estado está organizado e está solidário com o segmento empreendedor, sobretudo o micro, o pequeno, o médio produtor rural e aquele que gera emprego e que vai precisar do governo do Estado. E o governo do Estado precisa estender a mão para quem precisa. Claro que o senhor já citou alguns, mas quais são os setores mais afetados? Existe um cálculo sobre as perdas de cada um deles? É isso que nós estamos diagnosticando, porque alguns segmentos não têm ainda uma ideia clara de como isso vai impactar. Se nós pegarmos o caso do setor de mármore e granito, nós estamos hoje com aproximadamente 1.300 contêineres prontos para embarque. Os clientes pediram para suspender o embarque, não cancelou, suspendeu, para ver como as coisas vão ficar. Mas isso que hoje é suspensão, amanhã pode ser cancelamento, mas pode ser confirmação. O importante é que nós possamos estar dialogando com muita humildade com todos os segmentos empreendedores, valorizando as pessoas, os empreendedores, os trabalhadores que geram riqueza no Espírito Santo e o governo, por certo, essa é a orientação do governador Renato Casagrande, não faltará nesse momento em que os empreendedores precisarem do nosso governo. Então, são 1.200 contêineres, é isso que estão parados? Somente aqui no Espírito Santo, 1.200 contêineres pronto para ser embarcado. São todos de mármore e granito? Mármore e granito, são produtos que estão prontos, industrializados. As empresas gastaram, por certo, tiveram um custo para fazer toda essa apresentação, mas não podem embarcar. Então, as empresas vão ficar com o seu capital de giro comprometido. E é aí que nós, enquanto governo, precisamos estar atentos para que a gente não perca atividade econômica e, fundamentalmente, geração de emprego, trabalho e oportunidade para os capixabas. Bom, 1º de agosto está aí, né, vice-governador? O que se pensa para se discutir na comissão amanhã? Então, hoje nós fizemos rodadas com segmentos do agro e com rochas ornamentais. Okay. O nosso secretário de Agricultura está cuidando e conversando com cada uma dessas verticais, o caso do café, o caso do gengibre, o caso do mamão, o caso da macadâmia, o caso da pimenta do reino. O secretário de Desenvolvimento, Rogério, está conversando com todos os segmentos industriais, mas alguns segmentos industriais, como a ArcelorMittal, como a Vale, por serem empresas globais, ou a própria Suzano, elas têm os seus formatos próprios de defesa. A nossa preocupação fundamental é com o micro, com o pequeno empresário, com o pequeno produtor rural, que se organizou, que se preparou, que criou ao longo do tempo. Veja o caso, por exemplo, do arranjo de cacau, lá de Linhares, que produz chocolate de boa qualidade. Esse microempresário que estava exportando para os Estados Unidos, ele terá os seus preços muito aviltados por esse tarifaço, vai deixar o seu produto mais caro, então ele vai perder mercado. E é nesse momento que nós precisamos estar ao lado desses empreendedores. Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.